Mas eu queria contar para vocês, mas antes disso, não posso deixar de fazer o agradecimento do Dr. Silvio, sempre muito gentil, muito amável, sempre prestigiando. Então, eu queria agradecer de coração o convite, o senhor que me viu pequenininho. A gente foi lá de caminhão de bombeiro, lá para São José dos Campos, e aquilo nunca mais esqueci. Então, meu muito obrigado pelo convite, a Apamages. Quando era pequeno, eu frequentava muito a Apamages. Até conversávamos aqui antes. Lembro que tinha um restaurante, tinha dentista, acho que ainda continua tendo tudo isso. E, enfim, como filho de magistrado, minha infância, minha adolescência, participando indiretamente da vida de magistrado, eu sei que não é nada fácil, pelo contrário, cada vez é mais difícil. Principalmente quando as novas tecnologias vêm com toda essa intensidade que vem hoje. E hoje nós vamos bater um papo hoje, e o pessoal que está por vídeo pode participar, inclusive. Vamos bater um papinho hoje da nova ou das novas leis que estão de questões e consequências para o uso da internet, para desafios que nós teremos aí no uso dessa internet, de proteção, desafios de segurança ou insegurança da informação, questões relacionadas à imagem, à exposição, à aplicação da lei, à competência, à jurisdição e algumas outras coisinhas, se der tempo. Fiquem à vontade para me interromper a hora que os senhores desejarem. Aqui é um bate-papo, eu gosto muito de interagir, até porque nessa área, mais do que qualquer outra área, cada dia muda uma coisa, cada dia a gente tem uma experiência nova, de estar aprendendo junto com as pessoas, e muito do que nós iremos falar aqui é comportamento. O que muda é a intensidade desse comportamento. Eu vou usar bastante o termo intensidade. Hoje nós temos aí uma série de questões que decorrem diretamente da nossa interatividade. Eu vou um pouquinho para cá, de lugar de... Atenção, atenção. Parou? Pertinho? Vou ficar mais... Lamento o pessoal que está por videoconferência. Algumas interferências, mas vamos lá. Opa, caiu a pilha ali. Saiu uma pesquisa no final do ano passado, aliás, perdão, começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, dizendo o seguinte, olha que interessante, tratando só de mobilidade. Então, os nossos smartphones, os nossos tablets, né, dispositivos móveis como um todo. Essa pesquisa foi feita com 4.000 pessoas, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e China. Qual foi a conclusão que essa pesquisa chegou? E nós temos que considerar que a nossa banda, a nossa conexão, ela é problemática. Vira e mexe, nós não temos banda, a banda é estreita, não tem velocidade, a gente perde o sinal, é uma coisa complicada, não é fácil de navegar usando os smartphones e tablets aqui no Brasil. Está melhorando, vai ficar muito bom, mas nós ainda temos algumas interferências. Principalmente no começo do ano, as interferências eram maiores ainda. Essa pesquisa chegou à seguinte conclusão, olha que interessante. Comparando, então, com esses 3 países, mais o Brasil. Número de pessoas, ou percentual de pessoas que usam o Facebook. Disparado. Número 1, vem o Brasil. Com todas as dificuldades que nós temos. 95% dos brasileiros, essa pesquisa da Pricewaterhouse, 95% dos brasileiros acessam o Facebook uma vez por dia. 95% dos que usam é muita coisa. Quantos usam hoje? Em torno de 110, 120 milhões, alguns falam em 130 milhões de pessoas. Mais da metade da população brasileira, com todas as dificuldades que nós temos, mais da metade usa a internet. E usa de forma extremamente interativa. Facebook é interatividade, é fofoca, é post, é ver o que eu estou fazendo, é colocar o que a gente está fazendo. Segundo lugar nessa pesquisa, veio os Estados Unidos, com 38%. Olha a diferença, é muito grande. A forma, a importância que nós brasileiros damos para a internet é muito maior. Então, as consequências também são muito maiores, são proporcionais. Usando essa mesma pesquisa para comércio eletrônico. Primeiro lugar, comércio eletrônico em dispositivos móveis. Primeiro lugar, Brasil, 68%, se não me engano. Segundo lugar, Estados Unidos, 39%, 40% por ali.
Ou seja, nós compramos pela internet 2 vezes mais que os americanos e interagimos em redes sociais, especialmente no Facebook, 3 vezes mais que os americanos, que vêm em segundo lugar, sendo que os Estados Unidos tem 225 milhões de usuários, mais ou menos, a China tem 340, mais ou menos. Em termos absolutos, hoje, o Brasil já está na 4ª posição. Né? A gente está perdendo só para a China, Estados Unidos e Japão, só. O resto nós ganhamos, com todas as dificuldades que nós temos. É por isso que aqui no Brasil nós temos, apesar de toda a dificuldade legislativa, que não é só prerrogativa nossa, prerrogativa do mundo, há uma dificuldade extrema, e nós iremos conversar sobre isso, na legislação desses assuntos. Nós temos muita jurisprudência aqui no Brasil, muita mesmo. Eu até arrisco e digo em aula que na área de tecnologia nós adotamos indiretamente o regime do common law. Quase tudo precedente, interpretação genérica e precedente, porque não dá tempo de legislar. É claro que no direito penal não dá para fazer isso, infelizmente, mas no direito civil nós já estamos fazendo isso. E muitas vezes me perguntam, mas o judiciário brasileiro está preparado? Os advogados estão? A polícia está preparada? E a minha resposta é, ninguém está preparado. Eu, os advogados, os magistrados, tentando fazer o melhor possível. Dentro dessa tentativa, o Brasil tem uma posição de destaque. É impressionante. Nós temos decisões judiciais, precedentes jurisprudenciais aqui no Brasil, que não tem lugar nenhum do mundo. O senhor sabia que a primeira ação judicial contra o Twitter, a rede social, Twitter, na verdade o Twitter eu acho que é uma mídia social, não chega a ser uma rede. Primeira ação de quebra de sigilo de um usuário que praticou um ilícito usando o Twitter foi aqui no Brasil. A primeira condenação criminal pelo uso de links patrocinados do Google foi aqui do Brasil, veio de São Carlos. Questões envolvendo busca e apreensão, identificação dupla, quebra de sigilo, velocidade, por exemplo. Qual é o país mais rápido para se identificar ou tentar se identificar algum criminoso pela internet? Na esfera civil. O criminal vai demorar, mas na esfera civil, o país que vai mais rápido é o Brasil. Em torno de 10 dias, em média, se correr bastante, com muita dedicação, etc., dá para se chegar pelo menos ao local que deu origem àquela conexão que gerou aquele conteúdo, que gerou aquele post, como nós chamamos. Como é que se faz isso? Ação ordinária de antecipação de tutela, pedido liminar de antecipação de tutela, pedindo que o provedor, que a gente chama agora, está mudando o nome, a aplicação, olha como muda, né? Mal tínhamos o provedor de conteúdo, agora mudaram o nome, chama provedor de aplicações ou aplicações. Quem que é esse cara? Vamos usar o Facebook, por exemplo, só para contextualizar esse bate-papo inicial. Alguém cria um perfil falso no Facebook, usa o nome de uma pessoa indevidamente. Então está ferindo aí os direitos à personalidade, lá o 11 ao 21 do Código Civil. Começou ali. Eu já tenho justificativa para pedir a chamada quebra de sigilo, até porque a nossa Constituição, lá no 5º inciso 4º, garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Que é outra coisa, só abrindo um parênteses, é uma outra questão que muita gente confunde. Não, mas o anonimato pode, a internet propicia isso, etc. Aqui no Brasil não pode. Em outros países pode. Nos Estados Unidos você pode, você não tem essa vedação expressa como nós temos. Aqui eu tenho o direito de saber quem é que está falando de mim, independentemente do conteúdo. Ponto. A vedação é constitucional. Se envolver direitos da personalidade, mais motivo ainda. E a gente começa lá no artigo 11 e vai novamente até o 21. Só que daqui a pouco falar um pouquinho do artigo 11. Mas, nesses casos, quando então há essa quebra de sigilo contra a aplicação, que no caso é o Face, o que eu peço para o Face? O que o Facebook tem que eu não tenho? Olha, alguém criou um perfil falso, eu quero saber quem foi. Facebook, o que você tem para mim? Eu tenho um dado que eu não revelo. Olha que interessante. Que dado que é esse que você não revela e por que você não revela? O dado não é informação, é chamado de dado. Ele é chamado de IP, o famoso IP, quer dizer Internet Protocol. O que é isso? Qualquer pessoa, para acessar a internet e navegar na internet, ganha um IP. É assim que funciona, é a estrutura da própria web.
Aqui no Brasil, por exemplo, então, a gente pode ter um exemplo, 200.192.3.5. Essa é a regra do chamado IPv4, que é o que a gente ainda usa. Isso já está mudando, vai para o IPv6, vai ficar maior. Mas vamos trabalhar ainda no IPv4. Quem é que me dá esse IP? A pessoa que me deu a conexão. Então, vamos usar um exemplo aqui, vamos melhorar o exemplo. Eu estou na Apamages, eu não sei se tem rede sem fio, deve ter rede sem fio, a Apamages deve ter uma rede sem fio, que deve estar fechada, espero eu que esteja fechada com senha. E alguém vai me dar essa senha, eu vou pedir para alguém, a Apamages deve ter um formulário, né? Esse formulário eu vou me identificar, apresentar os meus documentos, vou assinar que eu recebi essa senha, que vai ter uma validade durante 1 ou 2 horas, para que a Apamages possa me autenticar e cumprir o seu papel e se isentar de responsabilidade. Eu vou navegar usando esta conexão da Apamages e navegando. Então, a Apamages me deu a estrutura dela, a Apamages contratou, por exemplo, a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo, enfim, a Telefônica, sei lá. Ela está dando a rede sem fio, contratou a Telefônica e eu estou acessando a internet usando a contratação da Apamages. Então, eu estou usando um IP, que pode ser um IP que é só da Apamages, todo mundo que acessar a Apamages vai sempre usar aquele IP. E quando eu procurar aquele IP, vai estar escrito lá, Apamages é a registrante desse IP. No caso da Telefônica, ela vai dar, toda vez que eu acessar, um IP diferente. Mas vai dar, eu estou tendo essa autenticação. Vou ao Facebook e crio o perfil falso. O que o Facebook vai guardar? O IP. Eu usei, este que eu estou usando para navegar. Ele não mostra. Ele guarda para ele. Por que ele não mostra? Será que é privado? Existe alguma lei que isso é algo que possa impactar na privacidade de alguém, etc? E olha que interessante. Se a gente for no Wikipedia, que agora está na moda, Wikipedia colaborativo, uma série de conexões usando IPs do Palácio do Planalto, para dessas conexões fazerem alterações em perfis, né, em personalidades, alguns jornalistas. O Wikipedia, quando você não cria uma conta, não faz um cadastro, que é muito simples, coloca um e-mail qualquer, se você não fizer isso, ele divulga, deixa aberto o IP que visitou. Seria o mesmo exemplo que eu estou dando. Poderia fazer isso. Poderia. No passado, agora não pode mais. Mas eu insisto, não vejo motivo para isso. Os senhores vão entender por que eu estou tocando nesse assunto. Porque o Marco Civil está mudando isso. Não identifica ninguém. Aquele exemplo que eu dei da Apamages, se o Facebook guardar, se esse perfil falso foi criado com este IP, eu pego este IP, vou no registrador, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, coloco lá o número. De que é esse número? Apamages. Mas quem foi a pessoa física que fez isso? Só a Apamages vai saber. Isso sim é protegido. Isso é privado. Está naquele documento que eu assinei, hipoteticamente, pelo menos. Aí eu precisaria de uma ordem judicial. Ou, eventualmente, até de uma ordem policial. Não estou falando de um cadastro. Não estou falando de interceptação. Né? Mas, como é que funciona hoje? O Facebook ele não mostra isso. Estou usando o Facebook, que é o mais comum, já usei esse resultado da pesquisa, enfim. O Facebook, o que ele faz? Ele diz que isso é privado. E pela redação do Marco Civil, agora virou privado mesmo. Curiosamente, o Marco Civil protege o IP, que não identifica ninguém, mas não protege o dado cadastral, que identifica pessoas. Já estou dizendo de plano que tem um erro no Marco Civil. Alguns erros existem no Marco Civil. Mas, só para terminar esse exemplo, então eu quero saber quem foi que criou aquele perfil falso. O Facebook está se recusando a dar. Eu vou ter que, então, ajuizar uma ação para que eu obtenha uma ordem judicial e obrigue o Facebook a identificar o IP. Ok. Identifico, obtenho a liminar de um dia para o outro. O Facebook cumpra. Tem lá 24, 48 horas, multa de X. O Facebook vem em forma IP. Aí eu tenho que fazer a segunda pesquisa, que é pegar aquele IP, ir lá no comitê gestor e ver de quem é. É da Apamages? Da Apamages. Eu não vou lá na Apamages perguntar, porque a Apamages não vai fornecer, porque o cadastro é protegido. A não ser que seja uma ordem policial, conforme prevê agora o Marco Civil. Se for polícia e Ministério Público, pode. O que também é questionável, mas está lá. Eu vou obter uma nova ordem judicial, tentar no mesmo processo ou ajuizar uma nova ação, dependendo das circunstâncias. O judiciário está aceitando muito no mesmo processo, até por economia processual, é só um ofício.
E aí vem a informação da Pamages com tranquilidade, com segurança, está atendendo uma ordem judicial, dizendo, olha, quem usou este IP naquele dia, naquela hora, foi esta pessoa, de acordo com este documento. Então, houve a identificação. Pessoa. Eu só usei esse exemplo para mostrar como isso é rápido aqui no Brasil. Eu falei em torno de 10 dias, às vezes até um pouco menos. Isso é muito rápido para o direito, mas isso é muito devagar para a realidade fática da internet. Serve como alento de que eu não vi nenhum outro país ser tão rápido quanto o Brasil. Os Estados Unidos em torno de 30, 40 dias, mais ou menos. O que coloca em xeque, efetivamente, a efetividade de uma ação judicial movida pela vítima contra o ofensor, se é que ela vai descobrir quem é o ofensor. Mas é importante fazer essa contextualização para mostrar e ressaltar a importância que nós damos a isso. E termino aqui dizendo, só trazendo mais duas informações nessa abertura. Os argentinos, eles gastam 44 minutos por dia usando internet, incluindo redes sociais. Os mexicanos, 45 minutos. Nós gastamos 46 minutos só no Facebook, fora o resto. O que eu quero reforçar a ideia aqui? Isso é muito importante para nós brasileiros. Isso está na nossa cultura, está no nosso comportamento. Nós acreditamos no que nós acessamos, no que nós vemos, no que é postado, no que é colocado. Se existe toda esta intensidade, nós temos que achar meios de diminuir o sofrimento, ou a intensidade do sofrimento das vítimas, que a cada dia cresce. As vítimas, chamado cyberbullying, que também está na moda, é um outro termo, que nada mais é do que uma difamação praticada por 1000, e mais, né, uma ofensa que é praticada hoje pela internet, além de ter uma exposição para muita gente ao mesmo tempo, e nesse ponto também um elogio ao Tribunal de São Paulo, nesse ponto, eu critico o valor das indenizações, que é muito baixo, mas o primeiro caso do mundo de condenação pelo reencaminhamento de conteúdos ilegais, não pela criação, reencaminhamento veio do TJ São Paulo. Mas voltando, em caso de responsabilização, muitas vezes aquele conteúdo fica não só exposto para o mundo inteiro, mas corre-se o risco de ficar para sempre registrado para o mundo inteiro. Para sempre. É por isso que nós acompanhamos agora e temos alguns assuntos novos vindo à tona com muita força. Por exemplo, direito ao esquecimento. E já há uma confusão generalizada quando esse assunto envolve a internet. Segundo tema tormentoso, responsabilidade da aplicação, antigo provedor do conteúdo, Google, por exemplo, do buscador. Se ele tem ou não tem responsabilidade. Eu vou dar a minha opinião daqui a pouco. Tempo para retirada de conteúdo. Aplicação ou não de filtros. Legislação aplicável, eficaz ou ineficaz, e daí por diante. Eu usei esse exemplo para contextualizar. Vamos ao tema da apresentação. Marco Civil da Internet. O que é isso? É a Lei 12.965. O Marco Civil começou a ser discutido em 2008 para 2009, de uma forma mais intensa. Em que contexto ele começou a ser discutido? Quando o projeto 76 de 2003, antigo projeto conhecido como do senador Eduardo Azeredo, projeto de crimes de informática, estava maduro para seguir para a deliberação das comissões, saindo, se não me engano, da Ciência e Tecnologia, indo para a Comissão de Constituição e Justiça, e posteriormente iria ao plenário do Senado Federal. Só um parênteses, esse projeto conhecido, o projeto do Azeredo, ele tem origem em 1995. Foi para 1999, virou o projeto 84 de 99, do Luiz Piaulino, foi aprovado na Câmara, e aí subiu para o Senado, oportunidade em que o senador, na época, chamou uma série de pessoas, mais de 150 pessoas, e pediu ajuda. Eu ajudei também. Coube a mim pesquisar mais de 80 países para ver o que a legislação penal previa naqueles casos. Mandei uma série de sugestões, algumas foram acatadas, outras não foram acatadas. Na minha avaliação, o projeto era muito bom, projeto notadamente técnico. Só que aí a discussão saiu da questão técnica e foi para a questão política. Por exemplo, havia uma previsão do aumento de pena para os casos de difamação pela internet e os casos do cyberbullying. Para quê? Para que a gente tenha condições de ter o caráter inibidor da norma aplicado na sua essência e também uma efetividade mínima para que a vítima possa ter uma reparação mínima também. O que a gente falou hoje é o seguinte: apareceu na internet alguma coisa ilícita contra você,
eu vou ter que correr muito para tentar diminuir a intensidade, novamente, da divulgação, da disseminação. Correr muito. Eu até falei, 10 dias para o direito é muito rápido. Na internet talvez não seja. Um dia na internet é um ano no mundo físico. Ou mais. Ou mais. E aí nós temos, em função desse nosso comportamento, novos usos e costumes. Eu lembro, há 5, 6 anos atrás, não tinha smartphone, não tinha o app, os applications que a gente baixa hoje. Nós tínhamos mais conflitos de marcas versus nome de domínio, não tinha cyberbullying. Não tinha nada disso, agora mudou tudo. Agora já temos o Secret, tínhamos o Lulu há 6 meses atrás, agora temos o Secret, que saiu de uma das lojas virtuais da Apple Store, falta sair da Google Play por uma oficial do Espírito Santo, em função de uma ação civil pública, porque o Secret, olha que interessante, só abrindo um parênteses. Já ouviram falar no Secret? O que é o Secret? É mais um app. Um app é aquilo que a gente baixa, né, na Apple Store, no Google, enfim. Na verdade, é um programinha que traz o acesso à internet de uma outra forma, uma forma mais simples, mais fácil. O problema é que, no caso do Secret, ele se apresenta como sendo um app que oferece anonimato. Ele se apresenta assim. Começa já errado porque a propaganda é enganosa. Olha que interessante. Mas esse foi o motivo pelo qual a Justiça do Espírito Santo derrubou, mandou retirar do... O Secret, quando ele se apresentou para o mercado brasileiro, e não existe subsidiária, né, do Secret aqui no Brasil, existe Cisco na Califórnia. O Secret, quando apresenta isso para o mercado brasileiro, e muitos brasileiros começam a baixar, e se inicia uma disseminação desenfreada de difamação digital generalizada sob o manto do pseudo-anonimato, isso gera atenção, como gerou do Ministério Público do Espírito Santo, e pediu a retirada. Tecnicamente falando, olha que interessante. Da questão da lei aplicável, da competência, não vou tratar porque não adianta, mas vou admitir que, mesmo não tendo subsidiária, eles obedeçam uma oficial nacional. Tecnicamente falando, é mais fácil identificar uma pessoa que usa o Secret do que usar o Facebook. Por que isso? Porque o Secret, além do IP, ele guarda mais 2 dados, que o Face não guarda, por exemplo. Ele guarda o perfil da pessoa que está usando no Facebook e mais o número de telefone de celular. Eu tenho mais 2 elementos. Então fica mais propaganda enganosa. Descumprirem uma ordem judicial aqui do Brasil. O fato é que saiu do ar, já se discutem outras retiradas de outros aplicativos que possam infringir a legislação brasileira, nesse caso o anonimato. E olha que interessante. As pessoas que usam o Secret é comportamento. Né? Será que elas não percebem, não sabiam o que elas estão fazendo naquele ambiente, naquela plataforma, que elas podem ser descobertas de uma forma muito mais fácil? Elas não têm essa ideia. Por quê? E, novamente, o comportamento, questão do tempo. Quando nós baixamos um app, ou quando nós criamos um e-mail gratuito, ou acessamos o Google, por exemplo, ou qualquer serviço do Google gratuito ou pago, ou mesmo iniciamos o nosso iPhone, e quando aparece aquele contrato, aquele termo de uso, que no caso do iPhone é extremamente longo, mais de 40 páginas, mas em outros casos é extremamente restrito e interessante, quem é que lê esses termos de uso? Ninguém. Ninguém lê. Por que não lê? Não é hábito, é chato, é longo, é totalmente abusivo para os advogados, não me interessa, etc. O problema é que interessa. O problema é que, além das coisas chatas, técnicas, questões jurídicas também, existem as explicações do uso. Inclusive do que pode acontecer a partir de um mau uso, do uso irregular. Só que ninguém lê. Nós fizemos a pesquisa desse ano na FEComércio, todo ano a gente faz um evento chamado Crimes Eletrônicos. Fizemos desse ano, tinham 1.471 pessoas lá. E a gente faz uma pesquisa prévia antes com 1.000 pessoas. Perguntamos, quem lê termo de uso? Começamos em 2012 com essa pergunta. Em 2012 era 50%. Em 2013, caiu um pouquinho, foi para 41%. Aí eu mudei a pergunta, falei, quem lê na íntegra? Deu lá 35%. Eu não acredito. Eu não acredito. Não é possível. Porque ninguém lê efetivamente. Essa questão comportamental, ela é altamente relevante. E olha que curioso, indo um pouquinho mais a fundo, para as pessoas que dizem, mas isso aqui é tudo ilegal, isso aqui é um absurdo.
Se eu não clicar, aliás, se eu clicar, eu vou dar a minha aceitação e não tem mais volta. E o artigo 11 do Código Civil fala que os direitos da personalidade não podem sofrer restrição voluntária. Olha que interessante. Quem fala disso? O 20, que protege, né, a imagem da pessoa. O 21 diz que o juiz pode tomar qualquer providência para proteger a privacidade e intimidade da pessoa natural. Qualquer providência. Não estou nem na Constituição, só ficar ali no Código Civil. Como a gente já tem um arcabouço legal rico. Se a gente falar no 13, o nome da pessoa é protegido, ainda que não haja exposição de difamação direta. Direta. Pode chegar perto do uso indevido de uma difamação, já é motivo para se exercer o direito. Mas ninguém usa. Aí vem o Marco Civil, voltando lá na explicação, na época do Projeto do Azeredo, quando ele estava maduro. Aí alguém diz o seguinte, lá em 2007, 2008. Não, tem que parar tudo. Tem que parar tudo, porque nós temos que ter, antes de uma lei penal, temos que ter uma lei civil. Mas os tribunais naquela época já não estavam resolvendo tudo isso que o legislador não resolveu lá atrás, impondo penas para quem não guarda os IPs. Obrigando remoção de conteúdo a partir da ciência, do conhecimento. Várias decisões nesse sentido, dizendo que o provedor não tem que fazer fiscalização prévia, mas uma vez avisado, ele tem que agir. Está sendo resolvido. Aplicando indenizações, casos de ofensa à privacidade, intimidade, ainda que, na minha opinião, sejam indenizações muitas vezes tímidas, desproporcionais, com a proporção da lei, mas aplicando. E aí vem esse debate. Precisamos de uma lei civil para proteger melhor a privacidade e intimidade, para regulamentar a guarda dos IPs, que a jurisprudência já tinha regulamentado, interpretando o 186 do Código Civil, interpretando o 927 também do Código Civil, o Código do Consumidor, no 12, no 14, no 6º, a própria essência da guarda, o risco da atividade, até porque eles já guardam tecnicamente, é quase que automático. Não, nós precisamos regular. E naquela época guardava-se mais ou menos por 3 anos, naquela época até abril desse ano. Né? Não, precisamos ter uma lei civil, então vamos fazer um marco civil. E vamos segurar a lei penal. Esse foi o debate naquela época. Ok, veio a primeira versão do Marco Civil, interessante. Inspirada no Digital Millennium Copyright Act norte-americano, que é o diploma que protege direitos autorais com o uso da internet. E a primeira versão me chamou a atenção pelo seguinte, já que a preocupação existe hoje na dinâmica, na intensidade, no tempo que se tem quando alguém coloca algo ilícito, tempo de remoção, qual era a previsão como era no DMCA? Alguém contestou, sai o conteúdo provisoriamente. O provedor tira. Espera aí, então se alguém está contestando, espera um pouquinho, deixa eu tirar. Eu vou chamar agora quem postou e vou perguntar para ele, você quer que esse conteúdo fique mesmo? Porque está havendo uma contestação aqui. E se eu não tiro agora, isso se dissemina, depois não adianta mais nada. Ah, eu quero que fique no ar. Então agora você precisa se qualificar. Quem é você? Onde você está? Seu nome, telefone, endereço, porque provavelmente você vai ser processado. Eu não quero ser processado, sou provedor. Mas eu quero dar chance da vítima, que diz que é vítima, processar o responsável por isso, se assim achar cabível. Equilibrado. Segunda versão acaba com isso. Segunda versão ele diz, provedor não tem mais responsabilidade, provedor não precisa guardar logs, mas a vítima tem que ter privacidade e intimidade. E aí vem a pergunta, se eu não tenho guarda de logs e o provedor de conteúdo, que é a aplicação, não tem responsabilidade, quem que ele vai processar? Porque ele não vai achar se não tem guarda de logs. Então, vamos torcer e rezar para não acontecer nada, porque não, pela disposição legal vai estar todo mundo isento. E aí eu lembro, no final de 2012, estava numa apresentação no Rio de Janeiro, e tinham alguns parlamentares ali que perguntaram a minha opinião. Eu falei, eu acho que está errado isso, assim, assim, assim. E me convidaram para ir na Câmara e expor. Fui lá, expus. E aí, para minha surpresa, eu gosto de fazer esse registro, muitos deputados de todos os partidos se interessaram, mas não é possível que seja assim. Eu falei, nós vamos legitimar aqui a impunidade, vai ser o país do cybercrime, que não vai ter como identificar e ninguém vai ter responsabilidade. O fato é que, a partir daí, não estou dizendo que por minha interferência, só dei a minha opinião, teve uma série de outras pessoas que foram lá também e falaram. Eu puxei essa bandeira via FEComércio na época, sozinho, 2, 3 pessoas, 2, 3 entidades se juntaram, mas, enfim, o fato é que depois parece que a coisa ficou mais clara e aí mudou-se um pouco o Marco Civil, um pouco. O artigo 15, que não existia,
que obriga agora a guarda de logs foi incorporado, já que vai se mexer nisso, algo que já estava consolidado, está incorporado. Então, agora existe a guarda dos IPs, só tem um problema. É por 6 meses. Todas as pesquisas de fraudes corporativas dizem que todas as fraudes que acontecem no âmbito, né, empresarial são detectadas de 6 meses para frente. Ou seja, se envolver a internet, a empresa não vai ter quem processar. Ponto. Acabou. Então, sendo que em 2001 o Comitê Gestor da Internet recomendava 3 anos. Por quê 6 meses? 3 anos que coincide com de mediação de direito pessoal. Estou equilibrado. Voltou, retrocedeu. Por que isso? Ok, foi melhor. Para quem não tinha nada, tem isso? Ok, é um alento, né? É um alento. Remoção de conteúdo. Conteúdo falando de conteúdos ilegais. E aí vem aquela história sempre, mas isso não é censura? Pode dar o nome que quiser. Se o conteúdo for ilegal, ele tem que ser removido. É um direito, acabou, ponto. Quer chamar de censura? Chama. Mas é um direito. Ou muda-se a legislação e a Constituição brasileira. Então, por enquanto, é o que vale desse jeito. Se é que nós vamos conseguir remover no tempo possível. Por quê? E eu questiono, só um parênteses, na minha opinião, eu acho que parte do 15, que eu mencionei agora, é inconstitucional, 18 e 21 também são parcialmente inconstitucionais. Então, vamos lá. Remoção de conteúdo. Então, tem um ato ilegal, a internet é dinâmica, a coisa vai se proliferar. Para a vítima tomar conhecimento, já se passou um tempo. Ou seja, aquilo já está correndo, ela já está correndo contra o tempo. O que ela pode fazer? Vai correr e avisar o tal do provedor de aplicações, dizer, meu amigo, desindexe isso aqui é ilegal, tire. Estou aqui formalizando. Interpelação, o que for. É jurisprudência nesse sentido. Fátima Nancy Andrighi, vários julgados do ministro Luiz Felipe Salomão, etc., do STJ. É o que ela pode. E se removia o conteúdo, pelo menos uma parte desses conteúdos, quando o provedor não removia, ele corria o risco de ser corresponsabilizado por isso. O que diz o Marco Civil lá no 18 e 21? Olha, agora acabou, hein? Agora, responsabilidade só vai existir se a contestação, se o pedido de remoção envolver conteúdo que tenha nudez. Então, o legislador escolheu esse tema, todo o resto, todos os outros crimes ilícitos, o resto não é importante, todo o resto fica a critério exclusivo do provedor de hospedagem, agora aplicações, e se ele não removeu, tem que ir ao judiciário. Vai sobrecarregar, já está etc. Vai demorar 2, 3 dias, o que é muito, e vai colocar em xeque a efetividade que já está sofrendo. Quer dizer, é um retrocesso maior ainda. É inacreditável. Exceção feita lá no 31, para direitos autorais, e há um dispositivo no 18, dizendo salvo legislação em contrário. Minha opinião, eu acho que é inconstitucional também. Começa lá, inconstitucional, no artigo 1º, princípio da proteção à dignidade da pessoa humana. Aqui a gente não tem proteção à privacidade e intimidade, pelo contrário, a gente tem uma desproteção. Tem um incentivo à extimidade, é o contrário. Fora o princípio da segurança pública, o artigo 5º, inciso 10, e vai embora. São vários dispositivos inconstitucionais. Mas tem uma saída também. Salvo legislação em contrário. Ok, o que nós temos em legislação em contrário? Teríamos os direitos autorais, que está reforçada no 31, lei do racismo, Código do Consumidor, classificado. O que mais? Lei Geral de Telecomunicações, Código Civil e daí por diante. É que a lei de imprensa tem aquela discussão do Supremo ter quase que revogado ela quase que inteiramente. Né? Então, o ideal seria fazer esse link. Né? Dá para usar os... É parecido, é bem parecido. Né? Porque tem uma certa exposição. A diferença é que na web você não fica exposto um dia e no outro dia já tem uma outra notícia. Para sempre. É terrível, terrível. Mas, mais grave ainda, dividindo um painel com a ministra Fátima Nancy Andrighi, com a ministra que não pôde ir, mandou o assessor, levou o discurso dela pronto, ela tem uma posição. Foi a primeira posição pública oficial nesse sentido de uma ministra do STJ. Ela disse que o salvo legislação especial em contrário puxa, atrai, por exemplo, o Código do Consumidor, então prevalece no entendimento dela tudo como está. Que também é o meu pensamento. Notificou, avisou, não removeu, independentemente da natureza do ilícito, até porque não existe outra alternativa à vítima, tem que remover, senão
sob pena de corresponsabilidade civil nesses casos. Só voltar um pouquinho lá no 15, que fala da guarda dos IPs. Há uma exceção ali, que eu acho que é inconstitucional também. Está escrito que as entidades, ou enfim, os entes, eu não me lembro qual termo, que não tenham objetivo econômico, não precisam guardar os IPs. Ou seja, uma ONG, uma OCIP, faz um host dedicado lá fora, só faz a subcontratação, não guarda os IPs, sob esse amparo legal, e aí o criminoso vai escolher qual provedor para usar. O dele ou o oficial das telefônicas que guardam os registros. Nós estaríamos, então, legitimando o anonimato, começando por aí, desonerando-se dessas obrigações, o provedor dessas obrigações, estimulando diretamente a prática do cybercrime. Também totalmente inconstitucional. Mas está lá. O artigo 15 está lá. Nós falamos do artigo 15, eu vou falar mais um pouquinho, depois eu passo os slides para reforçar o que a gente está debatendo aqui. Falei do artigo 15, que é importantíssimo, guarda dos IPs da aplicação. Usei o exemplo do Facebook ou qualquer outro serviço. Falei da remoção de conteúdo, do 18 e do 21. Fazendo críticas, daqui a pouquinho fazer alguns elogios. Há um ponto importante, que não está no Marco Civil, mas é um desafio para o mundo inteiro, em função dessa nova mudança. Qual é a responsabilidade do buscador? Qual é o nosso hábito hoje? A gente digita www.apamages.com.org.br, ou quando nós queremos buscar um conteúdo, nós vamos ao buscador, o Google, que é o mais conhecido, tem o Bing, tem o Yahoo, tem vários outros, mas notadamente o Google. A gente vai no buscador e coloca ali o nome que a gente quer procurar e vê o que aparece na primeira, às vezes na segunda, às vezes na terceira, e depois o resto a gente não olha. Mas o que aparece nas primeiras 3 páginas, isso nos impacta. Nós acreditamos naquilo que está lá. A questão é, aquilo que nos aparece não é necessariamente o que deveria aparecer. Até porque, para mim, aparece uma coisa, para o Dr. Silvio outra coisa, para os senhores outra coisa. Porque o Google ele parametriza de acordo com os hábitos do usuário, da máquina, do IP e daí por diante. Já que o nosso hábito é esse, e ninguém vai deixar de usar aqui nenhum buscador, pelo contrário, é o que a gente pode, deve usar, são muito bons, apesar de pegar só 5% da internet. Né? Será que essas pessoas, esses buscadores, estas aplicações, que são as únicas pessoas, as únicas, que têm a capacidade de ligar ou desligar aquele conteúdo no menor tempo possível, será que elas não teriam uma obrigação, então, mais acentuada, já que o nosso hábito é esse e é irreversível? Quem disse isso foi o Lawrence Lessig, no seu livro The Code and Other Laws from Cyberspace, em 1997. Quem manda é quem tem o código. Ponto. Por isso que a gente vê, às vezes, certas recusas no cumprimento de ordens judiciais, mesmo com a imposição de pesadas multas, de certos conteúdos. E pior, as multas são pagas. Quer dizer, incrível, né? Esse é um desafio, esse é um problema. Junto com a questão da competência e da jurisdição. Nós estamos falando aqui, falei só de Marco Civil, lei ordinária interna. Tranquilo. E quando o sujeito está lá fora e pratica um ato que tem um reflexo aqui no Brasil, e o Marco Civil vem e diz, ó, quando tiver um terminal no Brasil, ou a pessoa estiver aqui, vale, a lei brasileira nem precisava, isso já está previsto, mas reforçou. Podemos usar uma autoridade judiciária nacional? Devemos. Lei brasileira? Em muitos casos, sim. Principalmente na questão penal. Lá no artigo 5º, 6º, 7º do Código Penal, 69, 70, processo penal, Código de Processo Civil 88, totalmente esses dois, etc. Enfim. Mas, e na hora de executar? E na hora de executar? Quais são os tratados e convenções que o Brasil já assinou em matéria processual, por exemplo? Caso americano, a multa não é executável, não é exequível lá nos Estados Unidos. O pedido de quebra de sigilo, sim, mas a multa não. Ele pode fornecer quando ele quiser, independentemente do prazo. Essa é uma questão que eu chamo a atenção de todos aqui, porque é uma questão internacional. O mundo inteiro está atrasado. Todo ano eu participo de um evento no Conselho da Europa, chama o Grupo Octopus, que é um grupo que só trata de cybercrimes. Então tem juízes do mundo inteiro, policiais, Ministério Público, todo mundo em várias salas, várias discussões, etc.
A principal discussão é como fazer o enforcement de uma ordem de um país em outro país em que o provedor está localizado. E isso o mundo parou. A ONU não chamou isso. A única iniciativa que a gente tem é de 2000, que é a Convenção Pequena de Budapeste, feita pelo Conselho da Europa, mais de 55, 50 países assinaram. O Brasil não assinou. Questões políticas, tudo que eu participei sempre, mas nunca chamaram a gente para elaborar. Mas estão chamando agora. Mas não podemos, porque viola a nossa lei de direitos autorais. Assina com ressalvas. Notadamente, essa convenção é de preservação de IPs, de evidências, colaboração entre as polícias, entre os judiciários e daí por diante. Mas esse é só um reflexo aqui, um alerta que eu queria fazer. O ponto positivo. O ponto positivo é que a bagunça está tão grande que não é raro, pelo contrário, é comum o cumprimento, o atendimento de ordens judiciais nacionais por parte de empresas, de provedores de outros países. Às vezes até mais fácil cumprir em outros países, a informação vem mais rápido do que aqui no Brasil, por essas questões, por essas dificuldades. Bem levantado. Então, essa é a parte boa. Né? E agora existe um movimento, estou notando isso, compartilhar com vocês o meu dia a dia profissional, e só abrindo um parênteses, compartilhando essa intensidade. Eu só vejo desgraça todos os dias, na internet, bullying, vazamento de informações, ataque, o sistema sendo desligado, etc. Eu trabalho num escritório que tem 64 pessoas só fazendo isso. Aí dá para ter uma ideia, e não somos só nós, tem outros escritórios também. Né? Então eu pude perceber que existe agora, neste momento, existe uma predisposição de alguns provedores em colaborar mais. Até sob o manto do Marco Civil, mas eu digo, não, mas o Marco Civil te deu mais força. Você pode agora resistir mais. Né? Não, mas nós queremos ajudar, porque agora está regulado. Pô, que bom. Né? Porque isso afeta todo mundo, inclusive as aplicações, os sites, o comércio eletrônico, em geral. Basta, por exemplo, quantos spams, né, que nós recebemos por dia, spams que tem um conteúdo ilícito que visa interceptar um dado. É como se, por dia, por exemplo, eu recebo em torno de 50 spams com cavalos de Troia, com Trojan horse, que a gente chama, né? Trojan horses. É como se eu tivesse 50 pessoas por dia tentando pular o muro da minha casa, para entrar dentro da minha casa, e mais, vai ter mais acesso a mais coisas que dentro da minha própria casa, nos sistemas, nos dispositivos e daí por diante. Eu vou fazer alguns elogios, mas antes eu vou só fechar e voltar lá quando veio aquela discussão. Precisamos de uma lei civil antes de uma lei penal. O interessante é que o Marco Civil foi só aprovado agora, entrou em vigor em abril agora, só. Foi aprovado no final do ano, entrou em vigor agora na virada. Teve um vacaço de 180, se não me engano, e entrou em vigor em abril. Logo em seguida, quando veio essa discussão, o projeto do Azeredo foi sepultado. Sobraram 2 artigozinhos. E logo em seguida, antes do Marco Civil, veio uma outra lei. A feita a toque de caixa, 3, 4 meses foi feita, a Lei 12.737. Que é a lei que trata do acesso ilegal a dispositivos informáticos. Que é uma lei tímida, complexa, em que dificilmente alguém vai ser condenado pela invasão de um dispositivo informático, conceitos obsoletos, daí por diante. Segundo, não são palavras minhas, palavras do Luiz Flávio Gomes, ele diz o seguinte: é uma lei que tem mais de 106 conceitos jurídicos problemáticos. É uma lei que tem 7 artigos. Não precisa falar mais nada, enfim, está aí. O objetivo aqui hoje é falar do Marco Civil. Alguns elogios, não é tudo que é ruim, esses são os pontos positivos. Já que a questão é comportamental, o Marco Civil tratou também desse assunto. Lá no artigo 24, está escrito o seguinte: as universidades brasileiras terão que ter disciplinas de educação digital para navegação segura, para o uso da internet de forma segura. Isso é fantástico. Espero que a regulamentação discipline bem isso. Que muitos dos problemas que acontecem, dada essa nossa alta interatividade, em função das pessoas sequer fazerem ideia do que elas podem e o que elas não podem fazer. Isso é bom, isso é a primeira iniciativa no mundo que vem por lei ordinária, esta imposição. O Marco Civil depende ainda de regulamentação, depende de um decreto da presidente. Diziam que viria até o final do ano, agora parece que não vai vir mais até o final do ano.
Um outro ponto, esse mesmo tópico, é lá no artigo 29, em que o Marco Civil trata da neutralidade dos programas de computador de controle, a gente chama de conteúdo parental. Os programas todos nocivos para os nossos filhos, para os adolescentes. E esses programas, eles têm que ter uma neutralidade, de forma que eles têm que funcionar com qualquer tipo de sistema operacional. Isso também é muito positivo. E nesse 29 há um convite não, uma obrigação para a sociedade civil, para os provedores de conexão, provedores de aplicações, para disseminar, divulgarem essas políticas, para proteger crianças e adolescentes, o que é positivo. Neutralidade. A tal da neutralidade da rede, tão alardeada, que foi tanto para a mídia. O que vem a ser esse debate? Debate global. Nos Estados Unidos tem um foco, aqui tem outro, a Europa tem outro foco, mas existem alguns princípios convergentes. Em essência, a neutralidade é a possibilidade de qualquer pessoa de acessar sem qualquer tipo de interferência. Eu gosto de usar isso. Interferência, que é um vocábulo mais genérico, a qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de website, por exemplo, ou aplicação. É mais ou menos, é uma garantia que funciona muito bem nos países democráticos, mas que não funciona nos países totalitários. É um reforço muito positivo, sem dúvida nenhuma. Durante todo o debate do Marco Civil, houve muita discussão com relação a isso, porque, nesse ponto, algumas versões da neutralidade podem dar modelos de negócio em vigor atualmente pelas telecoms. Acho que seria altamente nocivo. A versão final ficou neutra também. Olha que curiosidade. A proteção da neutralidade ficou neutra no Marco Civil. Do jeito que está escrito, o que há? O que existe hoje? A proibição de degradação e discriminação de tráfico de dados, né, em detrimento de um outro acesso. Isso não pode ser feito, está no parágrafo único do artigo 9º do Marco Civil. Só que embaixo nós temos algumas exceções. Por exemplo, a questão técnica. E questões técnicas são importantes. O Marco Civil traz uma série de definições técnicas que não deveria trazer, o que é um absurdo. Pois não. Você falou tantas vezes no Marco Civil e falou que antes do Marco Civil tinha uma outra lei, 12.000, não sei o quê. Então, qual é essa conceituação de Marco Civil? O que significa realmente Marco Civil? Marco Civil é o nome... Na realidade, não. Deveria, se esse fosse há 15, 20 anos atrás. Mas hoje é um retrocesso do início, é mais ou menos isso. Nome carinhoso, vamos dizer assim, para a Lei 12.965. Então, Marco Civil da Internet, como se fosse uma mini... Mas o nome dado para a Lei 12.965. Inventou esse nome, né? Bonito. Essa lei que nós estamos debatendo aqui, né, que tem 33 artigos, se não me engano, 31, 32 artigos por aí. É o Marco Civil, a Lei 12.965. Falando da neutralidade. Neutralidade que, então, tem como pressuposto a proibição da degradação e discriminação de tráfego de dados, mas com as exceções logo embaixo, inclusive a parte técnica. Eu sou contra definições técnicas em leis ordinárias, ainda mais hoje, que são definições que ficam obsoletas rapidamente. Tem que ser em decreto, em lei ordinária. O Marco Civil tem uma série de definições que ficarão em breve, alguns até já estão até incompletos e equivocados, já estão obsoletos. Vamos lá, falando da técnica da neutralidade. Tanto é que está escrito o seguinte: você não pode fazer degradação nem discriminação de tráfego. Aí vem o seguinte debate. Mas, Renato, lá nos Estados Unidos teve um acordo da Comcast com a... em que o usuário da Comcast tinha um caminho, tinha um atalho para chegar na Netflix. Isso não fere, portanto, não gera uma discriminação ou degradação de tráfego? Não, porque ali não é tráfego. Ali é uma outra coisa, uma questão técnica chamada interconexão. Não é tráfego. O que não pode fazer no Marco Civil? Olha, eu contratei o meu plano de dados com a minha operadora. Tenho lá na minha Wi-Fi, minha conexão física, tenho também a minha conexão de dados. A operadora resolveu que eu vou chegar mais rápido no Facebook
do que no Google. Diminuir o acesso do Google e vai acesso do Face. Isso não pode. Isso é proibido. Tem que ser sadio. Mas e se eu quiser fazer uma promoção? Eu sou editora, eu tenho um pacote de voz, não de dados, é diferente. Um pacote de voz que eu te dou de presente o acesso ao Facebook. Ou eu te dou a R$1, por exemplo, o acesso ao Facebook. Só pode, como é ótimo para a inclusão digital. Por que pode? Porque eu não estou agradando nem discriminando. Estou só oferecendo uma condição comercial diferente. E se o meu cliente quiser acessar todos os outros, é contratar o plano de dados dele. Ponto. É como está o artigo 9 do Marco Civil. Por fim, artigo 7º, proteção de dados pessoais. Positivo. O Brasil não tem uma lei de proteção de dados pessoais, está super atrasado com relação a esse assunto. A Argentina tem há mais de 10 anos, só não tem a execução, não tem o enforcement, lá, é o que dizem por aí, não tem execução. Tem, isso impede, inclusive dificulta, causa uma série de dificuldades para o Brasil transacionar quando o tema é base de dados com a União Europeia, por exemplo. Existem 2 projetos no nosso Congresso, ninguém sabe quando vai ser aprovado, e um bom anteprojeto que é cópia da Diretiva 95/96, da Diretiva Europeia, que em breve não vai mais existir. Em breve nós vamos ter um regulamento unificado de proteção de dados para todos os países membros. Diretiva. A coisa já avançou até mais. Teve algumas novidades, trouxe algumas novidades. Aqueles termos de uso que eu mencionei, e ninguém lê pela redação do artigo 7º, eles deverão ser mais claros, mais objetivos e mais transparentes. Espero que isso aconteça. Isso é bom para ambos os lados, para os usuários. O Marco Civil, ele diz que se houver coleta do pessoal, apesar de não dizer o que é dado pessoal, isso é uma crítica, mas se houver coleta, o usuário tem que ser avisado em destaque de que está havendo essa coleta e ele tem que anuir com isso. Então vai ter que dar o cliquezinho separado. Muita gente fala, tá vendo? Agora, forçado, etc. Não vai mudar nada. Só vai talvez ler agora, porque ele não vai deixar de usar. Não tem como deixar de usar, ele vai clicar, vai ter mais consciência. Isso é bom para saber o que está acontecendo, etc. Esses dados coletados e armazenados deverão ficar em um ambiente seguro e as condições de segurança deverão ser informadas também para o usuário, o que também é muito positivo. Então, na verdade, nós tivemos em um artigo de uma lei ordinária um avanço na nossa tímida lei de proteção de dados pessoais. Esse também foi um ponto positivo. Em síntese, agora eu vou passar alguns slides para os senhores. Nós tivemos alguns avanços, alguns retrocessos, inclusive em que eu questiono a constitucionalidade, pelos motivos aqui colocados. Temos muitos desafios ainda pela frente. Como boa notícia, e o judiciário brasileiro muito extremamente preparado. É claro que aquelas decisões mais absurdas é o que chama atenção, é o que sai na mídia, está errado. Sim, mas a maioria vai bem. O único ponto que faço aqui uma reflexão é com relação à timidez das indenizações quando a situação envolve uma calúnia, injúria, difamação via internet, uma ofensa via internet, dada essa proporção que existe hoje. E com relação, às vezes, quando há recusa das ordens judiciais, aí eu acho que também o judiciário tinha que ser um pouquinho mais firme, até aproveitando o Marco Civil. Pois não. Deixa eu levar o microfone aqui para... Pois não. Olá, eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão da acessibilidade, do acesso deficiente à internet, que eu acredito que com o Marco Civil, aí sim nós tivemos uma evolução, porque até então acho que isso era acho que não existia essa questão de proteção ao deficiente ao acesso à informação. Obrigado pela pergunta. O seu nome? Robson, apesar do Marco Civil não diretamente ao assunto, ele, de forma genérica, ele estimulou muito esse assunto. É uma questão que deve ser uma política, inclusive, dos nossos presidenciáveis, poderia ser aproveitado muito mais isso. Que, aliás, eu diria, uma das pessoas que têm dificuldade de terem como se incluir na sociedade
num primeiro momento digitalmente, num segundo momento inclusão social mesmo, né? Existem hoje uma série de recursos, claro que alguns deles são bem caros ainda, mas uma série de recursos técnicos à disposição. Novamente, por que não uma política pública? Aproveitando a tua pergunta, né, que envolve não, inclusão como um todo, etc., eu tenho uma ideia aqui que eu estou tentando, enfim, para as pessoas que eu tenho contato, etc., e que envolve o certificado digital, que todos nós hoje aqui usamos, né? Nós somos nós operadores do direito, que mais tínhamos resistência à tecnologia, nós na marra tivemos que usar o certificado digital, que agora não tem mais papel. E o certificado que tecnicamente tem muita segurança, extrema segurança, a única insegurança do certificado é comportamental, não de software, não. Os algoritmos são fortes, você não consegue quebrar a criptografia de 2048 por enquanto, enfim. E você, por lei, desde 2001, na verdade, medida provisória, você tem a validade jurídica, os efeitos, como se fosse um documento escrito assinado em papel. E está aí o resultado do processo eletrônico, né? Funcionando, que é uma beleza, e não tem fraude. Não tem fraude. Pode ter? Pode. Vocês vão ter casos específicos. Emiti um certificado falso em nome daquela pessoa. Eu emprestei o meu certificado. Okay. Até questões envolvendo até a própria torpeza, enfim. Mas não dá para fechar tudo, mas, no geral, é muito seguro. Por que não, então? Isso é uma ideia. Por que não, então? Isso não pode ser uma política pública. E todos os cidadãos brasileiros não poderiam receber de graça um certificado digital, já que a gente tem essa estrutura segura, do ponto de vista técnico e jurídico. E, durante certo tempo, uma vez por mês, por exemplo, a população seria chamada, olha, vocês querem opinar sobre determinado assunto? Vamos diminuir a maioridade penal? Todo mundo lá no sábado, domingo, do seu sistema, do seu computador, coloca o seu certificado, com perfeita validade, está lá. Faz um plebiscito, faz um referendo, não precisa ir mais na maquininha. Acabou, né? Seria aí o Estado, o exercício da democracia no seu estado mais alto possível, exemplo do mundo. É uma ideia, vamos ver se alguém ouve, enfim, etc. Mas é uma ideia. Bom, deixa eu... Pois não. Podem perguntar à vontade, hein, por favor. Mais prático. Houve a violação do direito, né? Essas entidades geralmente estão sediadas no exterior. A quem o juiz deve determinar a abstenção do ato gravoso? Não sei se todos me conhecem, sou delegado de polícia. Honrosamente, eu presto assessoria à APAMAGES, um assessor especial da APAMAGES. 51 anos da minha carreira, saí com 70 anos, compulsoriamente. Saí como diretor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. O senhor fez uma pergunta que realmente procede. Tem um fato concreto do qual eu até participei no sentido de dar algum esclarecimento no interior do Estado. 2 magistrados foram ameaçados e suas respectivas famílias foram ameaçadas de morte. O site, o e-mail, eu não sou técnico no assunto, um curioso, vim aqui mais para aprender do que até para falar alguma coisa. Mas como eu participei desse trabalho, me disseram o seguinte: eu trouxe aqui um rapaz, meu amigo, que é da diretoria da Microsoft, para tentar ajudar no esclarecimento desse fato. Juízes sendo ameaçados e constrangidos no momento de prolatar uma sentença num processo, né, nessa comarca. Eu não vou dizer nem o nome, mas a pessoa vai entender melhor. Internet. Pela internet. A denominação do site era Anonymous. Esse site percorria um iter muito longo. Primeiro, se não me engano, a Rússia, depois passava por um outro país aí, dentro da Europa, China, ia bater nos Estados Unidos e viria. Como é que a polícia poderia, ou o Ministério Público, ou a própria magistratura, chegar a um resultado positivo para o esclarecimento do fato e da autoria? Difícil, muito difícil. Foi desvendado perfeitamente.
mas não foi pela em razão de uma interpelação ao provedor, porque o provedor, ele se hospeda fora. Foi através de uma escuta telefônica. Foram presos. Um advogado e mais 2 pessoas, parece que um até da Polícia Militar, se não me engano, estão presos. Então eu pergunto a Vossa Excelência, e parabenizo pela brilhante palestra que o senhor está falando, está proferindo, como é que se pode obter informações concretas no sentido do esclarecimento de um fato criminoso da mais absoluta importância e relevância no contexto da apuração da responsabilidade penal desses indivíduos. É muito difícil, não é fácil. O senhor tem que pedir, a magistratura pode até pedir ao provedor, mas ele não atende, porque ele se hospeda fora deste país. Então, fica em albis, quer dizer, não se apura nada e ponto final. Aí é o Big Brother, né? Big Brother. Você não importa. Bom, vamos lá. O nome do senhor? Doutor Marco, obrigado pela pergunta. E eu vou, como o José Neumann Pinto, direto ao assunto. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui, quando a gente fala identificação de IP, nós falamos, eu vou acrescentar, ao invés de identificação, sempre o vocábulo tentativa. Há sempre uma tentativa em se chegar a um local, posteriormente, uma pessoa, muitas vezes com a necessidade de busca e apreensão, produção antecipada de prova policial, etc. Sempre tentativa. Não vou jogar um balde de água fria, porque minha experiência no meu dia a dia ela é positiva. Eu tive só 3 casos em que não se pôde identificar a autoria. Só 3, de mais de 2.000, talvez até 3.000 casos. Por um lado, e aqui vai a questão, se alguém quiser hoje praticar um crime na internet, estudar só um pouquinho, e não for uma pessoa curiosa, vai praticar e ela não vai ser descoberta. Esse é o grande risco que nós temos hoje em dia. E o pior é que todas as iniciativas, ou quase todas as iniciativas e debates legais, elas têm sentido inverso. Mas parte do princípio que há um monitoramento, que há um Big Brother, que o governo quer controlar isso, quer controlar aquilo. Eu tive que ouvir, não, mas um juiz pode mandar quebrar um sigilo do provedor? Eu falei, pode repetir a pergunta? Mas um juiz pode mandar... Eu falei, não entendi. Tem alguém mais que possa fazer isso? Não sei. Não, mas o juiz entende disso. A única pessoa que tem legitimidade para isso é o magistrado. Não, mas isso tem que ficar restrito, nem o magistrado poderia. Eu, como? Então, tem que mudar, fazer um mundo diferente. Se quiser, faz e não acha. É mais fácil fazer, não, até fora do Brasil, em todo o país, vai lá no Saber Café, cria um e-mail falso, manda uma vez só. Se não tiver câmera, não tiver absolutamente mais nada, vai ficar difícil de identificar. Quando a gente fala em IP, é uma tentativa. Que nós deveríamos ter efetivamente, todo acesso deveria ter uma certificação. Como o carro tem chapa. Pô. Não tem essa história, o anonimato, para lá, para cá. Peraí, você não tem nada a temer. Não tem que ficar se escondendo. O que é isso? Existe um protocolo chamado TOR. O TOR foi um protocolo desenvolvido pela Marinha Americana para dar segurança nas comunicações, que foi disponibilizado no código de software aberto, e que o Tor você navega anonimamente. Ninguém vai identificar aquele IP, não se consegue. Só que para chegar no Tor você precisa de uma comunicação de um IP válido. Agora, a dificuldade é fazer com que o Tor identifique e diga quem usou aquele IP naquele dia. Uma das discussões que nós tivemos, em alguns fóruns específicos, foi que agora, com muita dificuldade, alguns órgãos policiais estão conseguindo chegar e descobrir, mas com muita dificuldade, crimes que são praticados na Deep Web, que a gente chama, aliás, na Dark Web, que a gente chama, quando usa o Tor. Se usa o Tor, a gente vê outras coisas que a gente não vê na internet normalmente. Cartão clonado,
senha de banco, o sujeito vende preço por aquilo, quadrilha, crime organizado, plano de roubo, de furto, enfim, é só porcaria, só porcaria. Para quem deve ser endereçada a ordem judicial? E aí são 2 níveis. Se tiver subsidiário no Brasil, como por exemplo, tem o Twitter, tem o Google, tem a Microsoft, tem Yahoo, tem o LinkedIn, fica fácil, ou pelo menos deveria ficar fácil. Porque, às vezes, mesmo assim, não se cumpre a ordem judicial, às vezes. Mas fica mais fácil. A legislação já coberta é isso, põe-se uma multa, uma hora vai. Enfim. A questão da desobediência, os senhores sabem mais do que eu, a pena é ridícula, ninguém vai preso por isso, então acaba compensando desobedecer a ordem judicial, mais fácil impor multa. Ou vai lá no 461, dependendo da criatividade, e põe qualquer outra medida, qualquer providência. Eu tive uma situação de um magistrado muito corajoso. Seguinte, aplicou multa de 10 mil, não funcionou, jogou para 100 mil, penhora online imediata, não funcionou, mandou chamar o oficial de plantão, pode ir lá na empresa, em time, a empresa tem 2 horas para fornecer. Se em 2 horas não fornecer, a parte que está requerendo pode entrar dentro da empresa e procurar. Se não achar em mais 2 horas, começa a prender do presidente para baixo. Quando isso aconteceu, no caso que eu tive, eu avisei o diretor jurídico do meu cliente, falei, aconteceu isso aqui, eu pedi o 461, eles deu isso. Aí os presidentes começaram a se falar, e em 1 hora estava resolvido. E era uma ameaça de morte. Justificava isso, ameaça de morte. E que a quebra se dá no civil por questões de economia processual de tempo. Por uma deficiência processual e também estrutural. O inquérito policial vai ter investigação, só que não no tempo adequado. Até pedir para o juiz do DIPO, não vai dar multa, etc. E para mim, o tempo é 7, 8 vezes mais para chegar a uma quebra de sigilo de um imposto. E, Dr. Marco, aproveitando, indo para a segunda linha, e aí eu abro para a pergunta, ok, não está no Brasil. Não tem uma subsídio no Brasil. Para onde que eu vou mandar? Então, eu tenho 2 alternativas. Se for possível identificar o gestor do próprio site, vamos tentar mandar para o país que ele está. Ah, não dá para identificar? É um Anonymous, por exemplo, que usa bootnet, não consegue achar. Aquele conteúdo vai ser hospedado em algum lugar vai acontecer. Então, sobra o provedor daquele lugar. Compartilhei com os senhores aqui no início, até para minha surpresa, é muito comum, quando se envia uma ordem judicial, mesmo uma notificação, uma interpelação em inglês para esses provedores em outros países, eles cumprem, eles tiram do ar. Tive um caso curioso, nunca mais esqueci, na Estônia, era um servidor de uma universidade invadido, Nós comunicamos, a universidade tomou as providências, passou uma semana, me telefona o procurador-geral da Estônia, querendo elementos para iniciar as investigações. Então, há uma certa, principalmente com as empresas menores, já tive casos de eu mandar a interpelação, eles mandarem os dados, e já perguntaram, você pode indicar o advogado no Brasil? Eu falei, para quê? Não, o senhor vai nos processar. Eu falei, não, o senhor mandou os dados. Na verdade, a minha interpelação era para preservar o dado. Eu estava obtendo uma ordem judicial aqui, para a partir daí ter os dados, porque já que aqui existe toda a discussão da privacidade, né, que não tem, mas para não confundir mais ainda, e depois não dá discussão que o IP veio sem ordem judicial e, portanto, anular todo o processo. Mas há uma certa colaboração. Pode não haver, e aí não vai ter o que fazer. Né? Existem também acordos de colaboração entre as polícias. Por exemplo, o Brasil tem um MLAT com os Estados Unidos em casos de crimes de competência privativa da Polícia Federal. E uma curiosidade, ordens judiciais hoje, aqui no Brasil, já tive a oportunidade de enviar via FedEx a ordem judicial e eu receber a resposta. Não tive que processar a rogatória. E já tive alguns casos em que a rogatória foi processada e foi respondida em 1 mês. Está muito mais ágil também. Né? Aqui 1 mês, dentro do que eu coloquei, também é muito tempo. Pois não. Eu falei que foram 3 os autores desse crime nessa comarca, começando magistrados. Na verdade, é um advogado, um ex-policial militar. Eu falei policial militar. Um ex-policial militar e um outro cidadão. Agora, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Eu gostaria muito de receber
a resposta. O senhor acha que qualquer navegador ele pode ter absoluta tranquilidade com o advento dessa nova lei? Ele vai ter absoluta tranquilidade da sua privacidade no seu trabalho? Eu acho que não. A tecnologia avança em velocidade é muito rápido. Eu acho que jamais nós vamos conseguir, pelo menos com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, jamais o navegador vai poder navegar com absoluta tranquilidade. É a minha opinião. Queria que Vossa Excelência pudesse fazer algum esclarecimento. É a minha também, doutor Marco. Perfeitamente. Ponto. Informática nada é 100%. A única certeza que eu tenho é isso. Nada. Cumprimentando pela excelente explanação, Vicente Batagelo, eu gostaria de... uma questão tormentosa que existe a respeito do pós-fato. A vítima é ofendida, retira a página ou o texto, o conteúdo ofensivo do Facebook, do conteúdo, e aí? A sentença condena a reparação do dano. Na lei de imprensa, antigamente, havia, pelo artigo 75, a possibilidade de obrigar a parte a ter o direito à publicação do texto ou da sentença ofensiva. Como vê a questão, aplicando o princípio da reparação integral, como vê a publicação do texto ofensivo na página, ou com uma finalidade, inclusive, de reparar ou de esclarecer a ofensa posteriormente? Fantástica pergunta. E também do direto ao assunto, eu vejo com ótimos olhos. Acho que é o mínimo, dá para fazer até mais, acho que é o mínimo. Essa discussão começou na França há 7 anos atrás, com algumas condenações obrigando pessoas que difamaram outras a retirarem o site primário, e na sequência, se a obrigação se estendia às indexações que foram feitas ou as repercussões que aconteceram a partir do site primário. E num primeiro momento a justiça francesa entendeu que não, e a responsabilidade é só no site primário. Num segundo momento aquilo se expandiu. Se você deu causa a isso virou uma bola de neve, você tem que tomar as providências necessárias ou aumenta-se a indenização para que a vítima consiga ter um mínimo de conforto. Um mínimo de conforto. Que é a questão do controle, vamos dizer assim, eu não vou usar o controle porque isso é muito sério, mas da obrigação de quem tem a ferramenta ou a tecnologia de fazer o acompanhamento do que é postado contra uma determinada vítima. Eu acho um absurdo completo a vítima que já está sofrendo ainda ter o ônus para o resto da vida ter que acessar a internet para ver se aquilo não está voltando no ar. Sendo que, tecnicamente, e aí é super importante isso, tecnicamente, 70% do que é postado pode ser acompanhado, pode ser verificado, pode ser impedido, através de regras técnicas, de hash, de software, etc. Então, quando me perguntam, mas Renato, não dá para retirar 100% da internet? Não dá mesmo. Está certíssimo. Eu não quero assim. 70 está bom, os outros 30 vão estar tão indexados que ninguém vai achar. Mas não interessa. E a realidade é essa. Você resolve a questão. A vítima já está feliz. Ponto. Então, eu tive um caso. Olha que interessante. Juridicamente, não teria. Olha que curioso. O sujeito veio de longe, sentou, conversou um tempão, mostrou uns trabalhos acadêmicos de arquitetura que ele tinha feito. Eu pensando, o que aconteceu? Aí deve ter copiado, né? Violação de direito autoral, desenho e tal. Aí mostra, não, mas o problema meu é este aqui, não é o trabalho que está no Google na primeira página, tinham 3 referências. Esta referência aqui. Não, mas aqui é uma publicação de diário oficial. Não, mas isso me incomoda. Está dizendo que o senhor foi aposentado compulsoriamente. O senhor foi compulsoriamente? Fui. Então, acabou com ele. Não tem o que fazer. Falei, não há o que fazer. Aí ele chega assim para mim e fala, mas eu vim de longe para ouvir isto. Tem que ter um jeito. Não sei o que. Eu falei, eu vou apanhar aqui, né, agora. Aí eu falei, não, tem um jeito. Não jurídico, mas tem. O senhor faz mais 6 trabalhos de arquitetura desses, igual o senhor fez aqui, isso vai para a primeira página, essa referência do diário oficial vai lá para a segunda, para ninguém mais ver, está resolvido o problema, ninguém mais vai falar nada. Eu assim, mas tão simples assim, o senhor não queria a solução, eu dei aqui a solução, agora o senhor paga a consulta, está tudo certo. Mas a percepção da pessoa, né, cada um tem um impacto diferente em relação à privacidade. O impacto é muito forte. Respondi. Tem uma pergunta? Não, ok.
A senhora tem uma pergunta, depois eu passo para o senhor. Dentro da questão dos spams, isso inclusive oferecimento, melhor dizendo, de listas de e-mails. Isso como é que vai ser abordado dentro da... Boa pergunta. Vamos tentar responder, né? Mas só uma pergunta para todos aqui. A gente quase nunca recebe spam em francês, em italiano, né? Em alemão. Sabe por quê? Espanhol bastante, mas não necessariamente da Espanha. Por quê? Porque a União Europeia regulou o spam diferentemente dos outros países que regularam de outro jeito, como os Estados Unidos e o Brasil, que não tem regulação nenhuma. Regulou de uma forma que a gente chama option in. Lá na Europa, você só pode mandar a mensagem se houver um relacionamento prévio que justifique e se houver uma autorização para isso, sob pena de uma multa pelas agências de proteção à privacidade de cada país membro da União Europeia. Então, isso tem funcionado. Agora, na questão do spam, né, por que a gente recebe esse spam? Eu perdi a tua pergunta, desculpa. Foi... A do Marco Civil, de e-mails. Lá no artigo 7º do Marco Civil, que é um reforço à proteção à privacidade e intimidade, o Marco Civil diz que, quando houver a coleta do dado pessoal, e aí a gente vai devagar aqui se e-mail é dado pessoal ou não, essa coleta tem que ser autorizada. De e-mail, ele é público, ele não é pessoal. Até porque hoje, qualquer transação que você faça, qualquer e-mail que você passe para uma pessoa, e ela passar para outra pessoa muito grande, você não teria como controlar isso. A única forma que eu vejo de controle seria uma legislação como a da União Europeia. Então, já que não dá para controlar o e-mail, então vamos controlar o envio do e-mail, o envio de propaganda, o envio de mensagens. A pessoa só vai poder receber se ela pedir, ou se tiver algo que justifique isso. Está funcionando muito bem, o Canadá entrou em vigor agora em comecinho de julho também, é o mesmo princípio, o option in, nos Estados Unidos é o option out. A regulação americana é o Can Spam Act, só que lá é option out. Lá você pode mandar à vontade, só que tem que ter um mecanismo de descadastramento que na prática funciona ao contrário. Você faz isso, aí você valida que está ativo, né? Aí manda mais. Exatamente. Então não funciona essa legislação, tem que ser a legislação option in. Aí eu acho que o Marco Civil não vai fazer nada. Não temos nada que possa justificar uma proteção maior. O Marco Civil não tratou explicitamente disso. E esse é o lado negro da internet. Propiciou, se globalizou a conduta ilícita. As mais absurdas condutas ilícitas. Por quê? Ante a ausência de uma regulamentação prévia internacional sobre isso. Não há uma harmonização. O maior exemplo disso, qual é? Então, a questão da entre aspas, espionagem dos e-mails pelos Estados Unidos, que todo mundo fala. E já participei de vários fóruns, e a pergunta veio, mas isto não é ilegal? Eu falei, não. Como não é ilegal? Eu falei, o dado não está sendo visualizado aqui no Brasil. Está sendo nos Estados Unidos, sob a égide das leis americanas que permitem isso, inclusive existem ordens judiciais para isso. Não há... Não, mas eu não autorizei. A internet autorizou para você. Essa é a diferença, que nós esquecemos disso. Mas aí falta a harmonização da legislação. É um problema. É o maior desafio hoje, é esse, de nada. Nós temos uma pergunta. Eu primeiro gostaria de cumprimentar o senhor pela qualidade da palestra, e eu, diferentemente da maioria dos senhores, eu sou perito. E eu trabalho junto em parceria com a Pamars, eu sou lá do IPAM também. E o que me chama muito a atenção, eu já trabalhei em alguns processos que existe, na verdade, uma verdadeira brecha, que é quanto à identificação desses crimes. Principalmente, eu atuei num caso que havia estrupo através do Facebook,
E qual é o problema de identificar? Qualquer cybercafé, qualquer acesso de rede, por exemplo, eu cito o Aeroporto Internacional de São Paulo, onde eu posso fazer o acesso sem praticamente identificação, mas no cybercafé não há praticamente nada nesses bairros. Aonde eu vou, preparo uma ferramentazinha de um upload, disparo isso, em 30 minutos eu saio da rede. Por quê? Porque, assim, só para complementar, quando eu acesso, por exemplo, da Pamages ou de qualquer outro provedor, ele me dá um sub-IP, um IP de rede interna, e me identifica, olha, o Arlindo usou esse IP interno para sair da rede para a internet. E a gente não consegue isso, porque nós fomos identificar, por exemplo, esse caso, o usuário entrou no Cybercafé em Osasco, a gente identificou o IP, era do Cybercafé. Quer dizer, tem alguma regulamentação que faça com que esses provedores de acesso realmente façam a identificação desses usuários? Tem sim. Além de toda a jurisprudência nesse sentido, não autenticou, paga, isso é pacífico, existem leis estaduais. Por exemplo, aqui em São Paulo tem, não cumpre, né? Deveria. Rio de Janeiro também tem, são 8 estados, se não me engano, que tem, obrigando lan houses e cybercafés a autenticarem os seus usuários, inclusive com verificação do documento de identidade, nome, telefone, endereço e daí por diante. E quando há o descumprimento desse comando, sobra a indenização. Eu tive um caso curioso, em que o sujeito foi no cybercafé, o cybercafé autenticava o uso dos seus desktops, mas o cybercafé resolveu também um dia disponibilizar a rede sem fio, sem autenticar ou esqueceu de autenticar. Por onde veio a fraude, a ofensa, o ataque, a partir da rede sem fio. O tribunal responsabilizou o cybercafé por não ter autenticado. É o que sobra. Na União Europeia, existe a obrigação de autenticação e guarda de período mínimo de 6 meses, máximo de 2 anos. Há uma discussão agora na Europa, porque houve questionamento parcial desta norma, porque eles guardavam tráfego de conteúdo também, de tráfego. A autenticação prevalece, estão só mudando agora a questão de conteúdo dos dados de tráfego, serão guardados só mediante requisição, a partir daí para frente. E falando da Europa também, tem um assunto que, para finalizar, que é o direito ao esquecimento, que eu deixei para o final. Direito ao esquecimento que, hoje, para o cidadão europeu, se houver um vínculo daquele conteúdo com algo desabonador, com algo ilícito, os buscadores, principalmente o Google, disponibilizam um link que você coloca o conteúdo, a URL, a justificativa, e muitas vezes isso é removido. Quis trazer esse assunto por 2 motivos. Primeiro, porque durante muito tempo, em vários processos aqui no Brasil, os provedores diziam que não tinham condições técnicas de fazer isso, né? E lutaram muito contra isso sob o argumento. E agora estão fazendo. O segundo ponto é que há como, ainda que parcialmente, fazer essas remoções, ainda que seja dos 70%. Agora, isso não é direito ao esquecimento, né? Direito é outra coisa, que já vem sendo debatida aqui no Brasil até antes do debate europeu. O direito ao esquecimento, que está lá no Tratado 531 do Conselho, ele traz estritamente jurídico possibilidade ou das consequências de um fato que já está de escanteio. Não vou dizer isso, mas já está na 30ª página do Google ou por ali, né? Está em banho-maria. O caso que norteou julgado STJ, do ministro Vitor, foi o caso da Candelária. Efeito, o tribunal indenizou as pessoas que reviveram, estavam envolvidas ali, reviveram aquele fato após esse, entre aspas, esquecimento. Que foi redigido pelo promotor Guilherme. Não é o direito de você apagar atos públicos, mas é o direito de você reativar ou reesquentar algo que já está, entre aspas, esquecido. É diferente, do direito ao esquecimento, diferente da correção da informação equivocada, da reindexação de fatos que estão indexados indevidamente, eu vou dar um exemplo aqui, e também da remoção de conteúdos. Enfim, houve uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando o Conjur, consultor jurídico, fez uma matéria de um sujeito que foi condenado criminalmente em primeiro grau, por um crime, e recorreu, e no segundo grau ele foi absolvido. E aí não teve a matéria foi só da condenação. Você digitava o nome do sujeito, vinha a notícia do consultor jurídico da condenação. Então dava a entender que o sujeito tinha sido condenado, mas na verdade ele tinha sido absolvido. A internet estava condenando ele perpetuamente ali. O tribunal mandou não remover, porque é um fato, certo? Condenar em primeiro grau. Mandou o Conjur atualizar a notícia e, a partir dessa atualização, mandou o Google reindexar aquela notícia. Ou seja, uma notícia que tinha relevância, pode não ter agora, e essa reindexação procura equilibrar essa situação que nós temos hoje. Anteontem saiu uma decisão do Rio de Janeiro, TJ do Rio de Janeiro, de um sargento que foi processado criminalmente de algum fato lá e foi absolvido. E ele tentou tirar isso do ar. Mas se não, a notícia está atualizada, está dizendo que você foi absolvido, então prevalece, ainda que isso seja um desconforto, o fato aconteceu. E aí volta para a questão técnica, você quer gerar conteúdo positivo, faz alguma coisa mais interessante, põe que o Google vai colocar em primeiro lugar, mediante os critérios de utilização dele. Né? Pois não? Mas essa indexação é obrigatória? A indexação, ótima pergunta. Ela não é obrigatória, porém, se nós analisarmos os termos de uso do próprio Google, o buscador, ele procura, ele tem como objetivo trazer a informação mais acurada, mais adequada, mais atualizada possível. O usuário. É que o software é suficiente. Então, nem sempre, e aqui eu vou trazer um exemplo para os senhores, então, nem sempre aquilo que aparece é aquilo que deveria aparecer conforme eu coloquei no início. Mas se houver um descobrimento dos termos de uso, você tem um descobrimento contratual ali, o que já estaria a obrigação indireta, né, de atualização. Isso falando de termos de uso. Do contexto jurídico, há muito subsídio aí para se pleitear. Obrigado pela questão. Hoje existem, por exemplo, nas campanhas eleitorais, né? Então, por exemplo, eu estou cuidando da parte digital do Aécio Neves. Então, tem muito, isso que eu vou falar é público, tá? Já saiu na mídia, etc. Existem muitas informações que são disseminadas com um volume, com um potencial muito além do normal, mediante o uso de ferramentas, de softwares, de programas de computador específicos para isso. Então, eles potencializam essa divulgação, e se a divulgação for direcionada, for ilícita, ela acaba prejudicando a imagem, nesse caso do Aécio. O que acontece quando você identifica esse tipo de situação? Isso pode envolver o descobrimento dos termos de uso, pode envolver uma dificuldade do direito de resposta, que a gente debateu aqui, e é algo que eu tenho, inclusive, tratado e procurado trazer a seguinte circunstância. Então, imaginem se você tem um exército, quanto mais pessoas você tem, usando esses programas todos, né? Tem vários nomes, spam de comentários, fazenda de links, o sujeito vai lá no fórum de carros usados, por exemplo, ele fala lá, o Aécio não presta, por exemplo, num site de carros usados, não tem a ver o assunto, mas isso gera indexação, né? Isso chama spam de comentários. Então, tem a fazenda de links, etc. Isso vai gerando um volume. Se você tiver um exército maior, com mais gente, com mais dinheiro, você vai ocupar o espaço na frente do Google e dos outros buscadores e vai trazer para a sociedade uma informação errada, uma informação equivocada, através do uso dessas ferramentas que não são ilícitas, mas o uso, sim, gera a ilicitude. A questão é como você faz para balizar isso ou para equilibrar. Isso que eu chamo, tem uma tese que eu chamo, esse tipo de situação, ele anula qualquer tipo de direito de resposta. Não vamos falar nem em remoção. Vamos falar na capacidade da pessoa poder dizer isso é mentira. Né? Então, imagine todos os senhores aqui gritando, né, me xingando, e eu não consigo dizer, não, isso não é verdade. Porque a voz dos senhores vai ocupar a minha voz, o espaço da minha voz. Então, ninguém vai me ouvir. Não deixa de ser também uma violação ao direito de resposta, não necessariamente a remoção. A internet está propiciando isso. Quem tem mais quer mostrar. E isso não pode continuar assim. Isso é ruim. E por que não pode continuar assim? Aquilo que a gente disse no início. Nós, brasileiros, usamos com intensidade, acreditamos naquilo que nós recebemos, e essa credibilidade pode ser direcionada e pode afetar a nossa convicção, nosso juízo de valor. A dificuldade é fazer esse ajuste. No Facebook,
Facebook, a gente vê muita crítica a Dilma e a gente curte isso, entendeu? Qual é a lição para a gente? A crítica, né? A crítica comportada, educada, sadia, sem agressão, né? Uma piadinha, um vídeo aqui, ali, etc. Enfim, isso tudo a sociedade aceita, né? O que eu não concordo, o que pode haver responsabilidade, aí falando dos likes, das curtidas, é quando há algo já com um caráter mais forte, mais ilícito, mais pesado. Então, por exemplo, uma acusação mais grave, esse sujeito é pedófilo, por exemplo, este aqui é traficante, aquele é corrupto, né? Esses likes, eles podem ter uma certa relevância, até porque hoje, somente pelas curtidas que a gente dá, e olha que interessante, né? Enfim, é possível você fazer um mapa completo da pessoa só pelas curtidas. E as curtidas não ficam ocultas, né? Então você consegue saber o que ela gosta, o que ela fez, quando foi a curtida, em que situação, em que circunstância, você mapeia isso. E tem experiências curiosas. Teve um sujeito que, quanto menos curtidas a gente dá, mais conteúdo indesejado vai aparecer na nossa newsfeed do Facebook, por exemplo. Quanto mais curtidas a gente dá, mais conteúdo direcionado vai vir. Porque o sistema vai entendendo qual que é o meu gosto e vai trazendo aquilo que está relacionado ao meu gosto. E a gente muitas vezes não sabe disso também, a gente só quer curtir, né? O cutucar do Facebook, que é o cutucar do Facebook, né? Na verdade, dizer, oi, estou aqui, né? Só que o cutucar, ele gera pro Facebook um vínculo com aquela pessoa. Esse vínculo pode ser usado em outros aplicativos, como o Tinder, por exemplo. Já ouviu falar no Tinder? O Tinder, ele dá um pseudonimimato, você diz que você se interessa. Se aquela pessoa se interessar por você também, aí ele abre para as duas pessoas conversarem. Enquanto a outra dizer que pode, ou nenhum canal, nenhum lado vai saber que o outro lado gosta daquela. Uma espécie de correio elegante, né? Mais ou menos assim. Mas são desafios que a gente tem pela frente. Eu não vou passar os slides que não vai dar tempo, mas quem quiser as apresentações, são algumas imagens, é texto do Marcos, nada do que a gente não tenha tratado aqui. Quem quiser me manda um e-mail, eu terei grande prazer aí em encaminhar para todos. Eu queria... Pois não. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Não havia nem computador no nosso tempo de jovem, mais jovem. E realmente o que ele está fazendo é nos escancarar uma porta que realmente Eu queria parabenizar em nome das pensionistas. O curso de computação foi feito com a mãe, com a Rosa Maria, na Avenida Paulista. Nós tínhamos muito esse interessante na memória, várias coisas que nós trocamos de mensagem. Obrigada. Pessoal, muito obrigado, então, pela atenção e estou à disposição. O presidente caiu da chamada. Vou chamar o presidente Jaime da Apamages para fazer o encerramento, destacando mais uma vez que essa é uma parceria, e já que é um marco, você falou tanto, esse é um marco. É a primeira reunião que nós fazemos, já na gestão do Jaime, entre a Apamages e GAGE, e trouxemos você para batizar este marco. Então, com a palavra, o nosso presidente. Parabéns. Primeiro, minhas desculpas, porque eu não consegui chegar no horário. Eu deveria estar fazendo a abertura. Mais um problema aí na 23, de acidente. Eu não sei se vocês passam por esse caminho. E eu venho da Zona Sul, bem distante da Zona Sul. Então, não consegui. Minhas desculpas, porque eu queria ter feito a abertura aqui hoje. Quero agradecer, como já foi dito aqui, por essa iniciativa. E nós temos apoiado, né? Nós temos trabalhado bastante aqui por essas... Esperamos que vamos ter outros momentos como esse. Só fazer um registro, que ontem à noite eu ainda estive lá, mas o pessoal faz festa e vai dormir muito cedo. Quando eu cheguei lá, o clube estava fechado. Eu tinha outros compromissos ontem, mas queria ter prestigiado também um evento aí do grupo da formatura do Renzo. Mas eu disse,
Dadas as atividades, eu saí de um outro evento, falei, vou dar uma olhadinha lá, era umas 11h30 meia-noite, mas já tinha ido. Gente, parabéns, viu? Eu peguei a parte final. Foi gravado? Vai ser disponibilizado? Ótimo. Então, nós vamos disponibilizar para toda a magistratura, viu? E vamos caminhando nesse sentido. Presidente, muito obrigado.